Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nos nossos episódios do nosso podcast aqui do Colégio Dinâmico, do nosso canal do YouTube, no Dinâmico Online. E hoje com um tema muito bacana, muito relevante, muito importante, que é a violência contra a mulher e a lei da Maria da Penha. Então, este é o tema que nós trabalharemos hoje no nosso podcast. Então, eu convido você, que ainda não nos segue, a seguir as nossas redes sociais no Dinâmico, Colégio Dinâmico Jataí, Colégio Dinâmico Jataí, e também no YouTube, no Dinâmico Online, clicar para se inscrever e ativar as notificações para que toda vez que nós lançarmos um conteúdo, esse conteúdo possa chegar a você e chegar também a mais pessoas. E como eu disse, o tema hoje é muito importante, nós temos convidados muito especiais, e eu farei essa apresentação para você. Então, não saia daí, fique conosco, depois comente, compartilhe, para que nós possamos trazer conteúdos tão relevantes, impactantes para você que nos assiste no nosso canal do YouTube. Bom, então, sem muitas delongas, eu quero aqui apresentar os nossos convidados. Hoje nós estamos aqui com a nossa diretora pedagógica, a professora doutora Mainara da Costa Benincá, ela que é a nossa diretora pedagógica e se faz presente aqui no nosso episódio. Seja muito bem-vinda, Mainara. É sempre uma alegria tê-la aqui conosco. Pessoal, bom dia. Obrigada pelo convite, né? Estamos aqui recebendo hoje o Dr. Tiago, que será apresentado também em breve, professora Viviane, com um tema extremamente pertinente e que hoje, né, lançando também o concurso de redação em que nós do Colégio Dinâmico estaremos presentes mais uma vez e buscando, quem sabe, a premiação novamente. Obrigada, Fabrício. Isso mesmo. Então, nós falaremos também desse concurso de redação, que é um dos tópicos, né, da nossa entrevista. E eu quero também apresentar a nossa convidada, professora Viviane Carrijo, professora de produção textual, né, que tem o título, né, da redação, que conseguiu o primeiro lugar na redação do ano passado, no concurso da segunda série do ensino médio. Então, seja muito bem-vinda, professora. Nós falaremos também um pouco sobre a produção textual, sobre toda a estrutura que é montada, né, para que nós consigamos alcançar, né, principalmente a sensibilizar os nossos alunos e, logicamente, né, alcançarmos as premiações. Seja muito bem-vinda e é sempre uma alegria tê-la conosco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui, como a Mainara falou, Fabrício, só reiterar que realmente é um tema extremamente relevante da gente discutir, que infelizmente a gente precisa falar a respeito ainda, né? E o título é nosso, né? Meu, dos alunos, do colégio, é todo um trabalho em equipe, né? Que vale a pena, né, a gente enfatizar, a gente ressaltar aqui diante de uma questão tão relevante como essa, né, que a gente vai discutir agora. Exatamente. Eu que agradeço você, professora. Parabéns pelo trabalho. Nós já estamos aí, né, há muitos anos trabalhando e colhendo frutos. E também o nosso convidado, o Dr. Tiago Saad, ele que é delegado de polícia, ele que é responsável pela DEAN, ocupa o posto hoje aqui da DEAN, né, doutor? Que é a Delegacia Especializada de Amparo à Mulher. Então, muito obrigado, doutor, pela sua vinda até o colégio, pelo momento que nós estamos tendo, a disponibilidade, a gente sabe da agenda, que é muito corrida, mas seja muito bem-vindo ao Colégio Dinâmico, ao nosso podcast. Bom dia a todos. Agradeço ao Fabrício, Mainara, Viviane pela recepção aqui no colégio. Eu fico muito feliz de estar aqui, pela oportunidade que vocês me dão para a gente tratar desse tema, também tratar sobre o concurso. E parabenizo aqui todos vocês que o ano passado, na primeira edição do concurso, foram os vencedores com a primeira colocação da redação que disputou entre os alunos do segundo ano do ensino médio. Então, eu agradeço por todo o apoio, por vocês levarem esse tema também para a sala de aula, um tema de suma importância. Nós sabemos que a educação já trata de diversos temas e, às vezes, levar um tema tão complexo para a sala de aula não é uma situação fácil, mas esse colégio se dispõe a isso, abraça essa causa e, com certeza, nós vamos mudar a sociedade através da educação, que é o instrumento mais importante para a gente conseguir melhorar esse índice de violência doméstica. Isso. Muito bom. Nós também queremos agradecer a presença aqui do Claudinei e do Vitor, que representa a EGEL, que é a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa da Câmara Municipal, na presença do vereador Marcos Patrick, que é o presidente da Câmara, e do Carlinhos Canzi, que é hoje o responsável pela EGEL. E vamos diretamente ao nosso ponto, né, doutor? O que trouxe o senhor aqui
Primeiro ponto, o que é o concurso de redação com o tema violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, o senhor que trouxe isso ano passado para Jataí, que veio de uma outra jurisdição, né? E trouxe esse concurso, realmente a população, a sociedade, a comunidade escolar abraçou. Qual que foi o start, o gatilho, para que o senhor pudesse efetivamente trazer isso para a sociedade? Bacana. Sim, esse concurso, ele já está na 6ª edição, lá na cidade de Goianésia. A delegada titular da Delegacia da Mulher de Goianésia idealizou esse concurso, e aí ela abriu essa oportunidade para as demais delegacias da mulher do estado de Goiás para a gente levar à frente esse concurso. E por que é de suma importância esse concurso? O estado de Goiás hoje é referência em segurança pública para o Brasil. Todos os índices de violência diminuíram. Infelizmente, a violência doméstica, a gente conseguiu estancar, ou seja, não teve uma evolução no ano 2024, mas todos os demais anos tiveram uma evolução. Então, a gente verifica que não é um problema criminal apenas, é um problema social. E nós, como órgão de segurança pública, que temos todos os dados, apenas para destacar aqui, o Brasil ocupa a 5ª pior posição no ranking no âmbito de violência doméstica. A cidade de Jataí está entre as 100 piores, dentre 5.000 municípios. Então, nós que temos todo o contexto, os dados, nós entendemos que temos que levar essa demanda para a sociedade e enfrentar isso não só no âmbito criminal, mas mudar isso na questão social. E qual o melhor instrumento de mudar essa situação de violência doméstica? É através do ensino, através da educação, porque só a gente educando as gerações futuras que nós vamos conseguir mudar essa realidade. Então, essa é a importância do concurso. O concurso é realizado pelos 4º anos do ensino fundamental, 8º ano do ensino fundamental e 2º do ensino médio. É um concurso de redação que trata sobre a violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. E aí, o concurso ele iniciou agora em março, ele vai até maio, as escolas têm um prazo para debater. Durante esse prazo, eu vou nas escolas para realizar as palestras, conversar com os alunos, para engajar os alunos. E aí, em junho, nós temos a premiação lá na Câmara dos Vereadores, com o EGEL, o pessoal que apoia o concurso. A Câmara abraçou esse concurso através da EGEL e disponibiliza todo o efetivo deles, porque é um concurso que foi abraçado por toda a sociedade, por todos os órgãos de segurança pública, pela Câmara dos Vereadores e pelo município de Jataí. Porque nós sabemos da importância da educação para a gente conseguir mudar a realidade social. E aí o mais interessante, além de todas essas palestras, além de criar esse engajamento, levar esse assunto para a sala de aula, os 3 primeiros classificados de cada ano, cada aluno vai receber um smartphone e o professor orientador do primeiro colocado ganha uma televisão. Nós estamos aqui com uma ganhadora. É verdade esse bilhete, gente. Ganha mesmo. Leva para casa. Leva né? para casa. Estamos aqui com uma ganhadora na televisão. Isso é legal, porque estimula os alunos a aprofundar um pouco mais sobre o tema, buscar informações sobre o tema, e assim a gente consegue mudar a realidade social no âmbito de violência doméstica. Isso. Viviane, aproveitando o momento, já que nós estamos com a presença tanto do delegado quanto da professora Viviane, que participou, né? Qual foi sua experiência? O que você tem para falar para a gente sobre esse concurso? E agora, né, participando pelo 2º ano, esperando, né, que a gente tenha aí bons resultados, mas não deixando de enfatizar a importância do tema, né? Eu falo que participar do concurso é algo, né, de suma importância, mas também, né, de discutir esse tema que a gente sabe que, pelos dados, a gente ainda precisa evoluir muito, né? Então, depois que a Viviane falar um pouco da contribuição, eu queria que o Dr. Tiago nos falasse qual é a realidade hoje da violência da mulher em Jataí, né? Quais são os dados, o que você tem para nos dizer? Bom, a questão da premiação, do concurso em si, isso já motiva e mobiliza muito os alunos. Mas antes de a gente chegar nessa pauta, o que eu achei assim, realmente importante foi a discussão que foi feita em sala antes mesmo do processo de escrita, né? Então, assim, o que eu acho relevante pontuar aqui nesse sentido? As reflexões que os alunos fizeram, porque uma coisa que a gente elencou bastante é que antes mesmo da gente pensar nesse processo de escrita, a gente tinha que avaliar essas reflexões sobre o tema, né?
E aí, observar ali a forma como os alunos participaram, abraçaram a causa, porque a gente tem que abraçar causas como essa, levar em consideração o coletivo. Não precisa acontecer comigo ou com a pessoa próxima a mim para eu perceber a importância de atenuar, né, um problema como esse. Então, eles tiveram essa consciência e eu acho isso, enquanto exercício de cidadania, extremamente importante para tratar com os alunos, levar isso para a geração futura, porque se é um problema social, a gente precisa conscientizar a sociedade antes de mais nada, né? Então, o concurso, a meu ver, ele tem essa prévia, né? Ele tem esse ponto principal. A ideia, né, da premiação é algo para envolver melhor, né, o social, o estudante, todos os alunos, mas antes de mais nada a gente realmente precisa falar a respeito do problema em si e tentar solucionar, né, que infelizmente ainda se faz tão presente no nosso município, né. Sim, em Jataí a situação da violência doméstica, né? O Brasil ele ocupa a quinta pior posição no ranking. É interessante destacar que essa quinta pior posição ela não vem de números da justiça ou da polícia. São números que vêm através dos hospitais. Então chega lá a mulher vítima de violência doméstica, agressão, morte através do seu companheiro. Aí eles registram esse número. De todos os países que fazem esse controle, o Brasil ocupa a quinta pior posição. Então, nós estamos numa situação bem ruim. E aí, no Brasil, nós contamos com mais de 5 mil municípios e Jataí está entre as 100 piores cidades. Hoje, só para você ter noção, Jataí defere mais medidas protetivas do que Rio Verde. Então, Rio Verde é o dobro, uma cidade do dobro tamanho, e nós aqui deferimos mais medidas protetivas. Só que a gente tem muito registro aqui. A gente não pode analisar isso apenas como um lado negativo. Por quê? De cada 10 mulheres que sofrem violência doméstica, 6 não registram os fatos. Enquanto aqui nós temos um alto número de registros. Então, talvez não seja só um aumento na violência doméstica, mas também essas mulheres enxergam que o Poder Judiciário, através do trabalho da doutora Sabrina, no Juizado de Violência Doméstica, é um trabalho efetivo. A Delegacia da Mulher dá um resguardo para essas mulheres. Diariamente nós cumprimos mandados de prisão. Então, assim, acho que toda a sociedade verifica que há um trabalho coletivo da rede de proteção no âmbito de violência doméstica, e essas mulheres conseguem verificar que realmente, se levarem a situação para a polícia, se notificarem, se informarem sobre esse caso de violência doméstica, vai ter uma resposta efetiva. Então, a gente verifica que esses números também tem um lado positivo deles, que na cidade de Jataí, embora nós temos um alto índice de violência doméstica, tem uma resposta efetiva quando levado à frente este fato para as autoridades policiais. Eu queria só fazer uma pontuação aqui, aproveitando a fala, porque uma das questões que os alunos pontuaram na discussão, né, do ano anterior, do concurso anterior, foi sobre denúncias, canais de denúncias, né? E que é uma das ferramentas que a gente tem. E aí você bem colocou aí que essas denúncias têm sido feitas, tem tido essa motivação, porque em geral muitas mulheres não denunciam, né? E aí é um canal, uma ferramenta importante de ser utilizada para ajudar a reduzir, né, a problemática, atuar, né? Porque se não soubermos o que está acontecendo, não há o que fazer, né? E eles falaram muito sobre, a gente refletindo a respeito, né, da importância da denúncia nesse caso. Isso. Bacana, o senhor comentou a respeito da forma com que esses números, né? Até eu pesquisei um pouquinho antes sobre alguns dados, eles falam que são números empíricos, né? Que ele não tem uma condição lá do Ministério Público, da polícia específica, né? Igual você falou da questão do hospital, da questão de algumas redes de proteção contra a mulher. E temos alguns, até para que a gente entre também na questão do tema violência contra a mulher, Maria da Penha. Esse concurso, ele envolve todas as escolas de Jataí, sejam elas públicas, privadas, conveniadas, como o doutor já disse, do 4º ano do Fundamental 1, do 8º ano do Fundamental 2, do ensino médio, segunda série do ensino médio, em função das transições, em função da maturidade do aluno. E cada turma tem um estilo de produção para ser feito. Então, são cartas, são prosas e também o processo dissertativo argumentativo de acordo com o nível escolar. Mas falando especificamente mais, doutor, aqui no Brasil, os crimes mais comuns contra as mulheres, né, envolvem a violência doméstica, o feminicídio, violência sexual, assédio.
crimes virtuais que têm aumentado bastante, né? Nós podemos falar um pouco para as pessoas que estão ouvindo em relação a isso, até para puxar o gancho, né, Mainara, Viviane, da questão dos canais de comunicação e o quais esses crimes, o que eles afetam, como que eles impactam na vida dessas mulheres. Tem um dado que a violência contra a mulher em geral no Brasil, 70% dos casos, o autor é o companheiro dessa mulher. Ou seja, a mulher, em 70% dos casos de qualquer violência que é praticada contra uma mulher, o autor é o seu companheiro, marido, namorado, é o companheiro dessa mulher. Então a gente verifica que o Brasil seria um país extremamente seguro, né, se não tivesse essa violência doméstica, só que é uma questão social. No âmbito de violência doméstica, os principais crimes que chegam lá para a delegacia é a ameaça, a injúria, né, que são os xingamentos, a lesão, vias de fato. Muito importante destacar o que é vias de fato. A vias de fato é uma agressão quando não deixa lesões. Tem um índice que demonstra que as mulheres de cor são as mulheres que menos registram casos na violência doméstica. Por quê? Muitas vezes não deixa marcas. E aí ela pensa assim, né? Eu não tenho nenhuma marca. Então, como que eu vou lá registrar uma ocorrência? Como que eu vou comprovar isso daí? Só que tem um crime de vias de fato, que é quando não deixa marcas, e a palavra da mulher no âmbito de violência doméstica tem prevalência. Sim. Claro que vai ter toda uma investigação, todos se preocupam, e se a mulher estiver mentindo? É o que eu sempre falo. Se de cada 10 mulheres, 6 não vai registrar. A média das 4 que foram registrar, em média, leva 5 anos para ir para a delegacia registrar. Elas 5 anos sofrendo violência doméstica para registrar. Vocês acham que vai muito mulher para mentir ou são casos isolados? São casos isolados. Além disso, como a delegacia é da mulher, especializada em atendimento à mulher, se a gente verifica uma situação que uma mulher está contando uma inverdade, é fácil de perceber, porque é todo dia acolhendo mulheres, recebendo mulheres. Além disso, o Poder Judiciário conta com psicólogas para acolher essas mulheres. Psicólogos conseguem verificar. Então, assim, muitos alunos perguntam nas palestras, mas se a mulher mentir, eu falei, olha, são casos isolados e nós temos uma equipe profissional que consegue verificar isso. Só que a regra é o quê? São mulheres que não vão registrar, já estão sofrendo há 5 anos de violência doméstica. Então, a gente dá o total apoio para essas mulheres, acolhimento. Lá na Delegacia da Mulher, são escrivãs que recebem essas mulheres para receber os relatos delas, porque muitas mulheres não se sentem à vontade de falar com um delegado, com um homem, quando sofre essa violência. Então, são escrivãs que já estão há mais de 10 anos na delegacia, então dão todo o apoio para essas mulheres. Aí, você perguntou, né, a questão dos crimes da internet. Sim. Né? Um crime que é muito comum, que o Estado chama revenge porn. Revenge porn, que é vingança pornográfica, né? Quando a mulher envia o nudes para o autor, para o seu companheiro, e aí quando eles acabam o relacionamento, ele vai lá e divulga, né, essas fotos. O que acontece? Talvez o autor não tenha noção do dano que ele pode causar para essa mulher. Não é só falar vingança, mas revenge porn é vingança. Mas muitos desses casos, mulheres tiram a própria vida porque têm suas fotos vazadas. Então, acho que se alguns autores soubessem das consequências drásticas que este crime pode causar para a mulher, não é só humilhação de ter uma foto exposta, mas muitas mulheres estão tirando a vida porque têm fotos íntimas suas expostas. Então, esse é o principal crime. Então, é um alerta, já que a gente está aqui no colégio, tem bastante adolescentes, infelizmente isso começa na adolescência, vai até toda a juventude, o pessoal acaba enviando fotos íntimas, né? E ainda mais o pessoal mais conectado, as gerações mais novas, mais conectadas na internet, eles acabam enviando fotos. Isso é uma coisa que é totalmente contraindicado, porque aquela foto nunca mais consegue se tirar da internet, está sempre à disposição e a gente não sabe o dia de amanhã, o que essa pessoa vai fazer com essa foto. Então, é um conselho da Delegacia da Mulher de não divulgar nenhuma foto íntima. E hoje, todos os crimes, praticamente, podem ser cometidos pela internet. A gente vê perseguição. A gente tem um crime de perseguição. Hoje, um homem que normalmente acontece, eles acabam o relacionamento, namorado e a namorada,
e aí ele liga 30 vezes por dia para ela, manda 20 mensagens, ele acha que isso é uma declaração de amor, demonstração de amor. Só que ele tá abalando psicologicamente aquela mulher, com um monte de ligação, e aquilo é tipificado como crime. Então ele está cometendo através da internet aquele crime. Ele pode ameaçar através da internet. Então, todas as formas de violência praticamente podem ser cometidas através da internet. E hoje nós tivemos, né, hoje é dia 18 de março, né? Nós estamos gravando o podcast, nós estamos numa semana onde a violência contra a mulher está à tona, né? Com o crime Vitória, né? Com o assassinato daquela jovem, né? No estado de São Paulo. A polícia está investigando, mas tudo indica, tudo leva a crer que foi, na verdade, um feminicídio. Enfim, a gente não está aqui para julgar, mas é um crime que está à tona. Não sei se a Mainara ia fazer uma pergunta agora. Eu queria verificar, assim, às vezes a gente comenta muito, né, sobre essa questão das denúncias, mas como essas mulheres, né, quais seriam as orientações para que elas possam efetuar essas denúncias de forma segura, para que elas não sofram, né, prejuízo. Assim, a gente sabe que existe um meio, existe um medo, um receio, né, então quais seriam os melhores caminhos, né, para elas seguirem nesse sentido da denúncia? E até aproveitando que ele vai responder sobre isso, porque me veio aqui agora e eu realmente não sei o procedimento legal. Outras pessoas podem fazer essa denúncia? Tem validade mediante a legislação? Como é que funcionaria também, né? Aproveitando o gancho. Às vezes uma aqui. mãe, uma tia, uma avó. Isso, alguém próximo, se tem, né? Peso. Acho que o principal mito da denúncia e o que gera receio nas vítimas de violência doméstica são as ameaças que o autor faz. Se você registrar uma ocorrência policial contra mim, eu vou piorar, vou te agredir mais. Só que os índices demonstram que a minoria das vítimas de violência doméstica tem uma medida protetiva em vigor. Ou seja, se ela vai na delegacia, ela solicita uma medida protetiva, ela já está sendo resguardada juridicamente. Por quê? Ele não pode se aproximar dela, não pode entrar em contato com ela. Então, um grande receio que as mulheres têm são essas ameaças de que ele vai praticar um mal pior ainda. E isso tem demonstrado com números estatísticos que não é verdade. É a minoria das mulheres que sofrem violência doméstica que tem alguma medida protetiva em vigor. O ano passado nós tivemos 4 tentativas de feminicídio em Jataí, todas sobreviveram. Nenhuma tinha medida protetiva. Ou seja, o que a polícia poderia ter feito ali naquele caso? A gente não tinha ciência daquele caso, o Poder Judiciário não tinha ciência daquele caso. Então, por isso que é importante a denúncia. E a denúncia pode ser realizada no Poder Judiciário, pode ser realizada no Ministério Público, pode ser realizada na delegacia, pode ser realizada na Secretaria da Mulher. Aí nós temos aqui uma Secretaria da Mulher, uma casa de referência. Qualquer órgão público que essa mulher levar essa denúncia, eu não tenho dúvidas que vão encaminhar essa mulher, essa denúncia, até a delegacia, vão encaminhar uma mensagem para mim, então a gente consegue dar esse resguardo. E tem várias portas, assim, o que é importante é essa mulher se dispor a relatar esse caso, sentir segura e ter a confiança. Nós sabemos que não é fácil essa questão, porque muitas vezes a mulher ela é julgada até mesmo por outras mulheres, mas a avós, a mãe, fala, nossa, mas ele só te xingou, só te ameaçou e você vai prejudicar sua família. Então, por isso que é importante esse concurso, para a gente mudar a educação, a consciência, porque muitas mulheres se sentem julgadas por outras mulheres e até envergonhadas de levarem para frente um caso de violência doméstica. Então, qualquer órgão público aqui de Jataí, se essa mulher levar essa situação, não tenho dúvidas que será encaminhada para a delegacia de polícia ou para o Poder Judiciário. E sobre pessoas ao redor dessa mulher que verifiquem essa situação de violência doméstica, elas podem levar para nós, lá na Delegacia da Mulher, como uma denúncia anônima. Porque muitas pessoas, familiares, pessoas não querem se expor, não querem se expor a levar esses fatos, né? Não querem se expor porque estão levando esses fatos. É aquela história, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Isso é a pior mentira que deve ter. Só um alerta que a gente tem que explicar aqui, que 1% dos feminicídios, aquele foi o primeiro ato de violência. Então, o feminicídio é uma morte anunciada. Então, se todos que
verifiquem que tem uma situação de violência doméstica, eles não estão levando para frente aquele caso, ele tá se expondo a estar próximo de uma situação de feminicídio. Por isso que é importante, se você verificar uma situação de violência doméstica, levar para as autoridades policiais aquela situação de violência doméstica para a gente conseguir já resguardar essa vítima e evitar esse feminicídio. E pode ser por meio de denúncia anônima. Então, essa pessoa não vai ficar exposta, nós vamos fazer uma investigação. Talvez os agentes vão lá conversar com essa mulher, verificar se tem essa situação de violência doméstica. Talvez ela não vá falar a verdade, ela não vá querer levar para frente o assunto, mas é importante a gente mostrar para ela que tem uma porta de saída. Dar para ela uma abertura e falar assim, olha, se um dia você quiser o apoio da polícia, do Poder Judiciário, nós estamos abertos. Então, só o fato dela verificar que tem uma porta de saída, isso já muda muito para ela. E talvez ela tenha coragem de expor os fatos e a gente consiga dar esse resguardo jurídico para ela. Isso. Bacana, e é muito importante. Todos esses assuntos, para você que está nos acompanhando aqui no nosso podcast, são trabalhados, né, logicamente com dados, pela professora, até pelo acesso que nós temos. Nós tivemos a experiência o ano passado. Então, todos esses dados são trabalhados com os alunos para que eles possam construir um repertório sociocultural, né, professora? E desenvolver um texto que possa representar o colégio. Então, nós teremos aqui um protocolo para cumprir no concurso de redação. É um concurso muito bacana, como eu disse lá no início, que foi implementado no ano passado, 2024, pelo Dr. Tiago, pela EGEL, que é a Escola de Gestão Legislativa. Em apoio aí nós tivemos também, né, a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Regional de Educação também apoiando, as escolas particulares. Então é um concurso muito bacana. E falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, doutor, né, que foi a Lei 11.340 de 2006, e um pouquinho dessa história, né? Conta-se que a Maria da Penha sofreu uma tentativa de assassinato pelo marido, né? O senhor contou para os alunos aí, foram 15 anos de perseguição, e ela estava dormindo, e o esposo, o marido dela, o companheiro, deu um tiro na Maria da Penha, deixou-a paraplégica, e depois ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. E aí, de onde surgiu então, né, a lei que protege e ampara as mulheres. Só para estender mais um pouquinho, o senhor mencionou da rede de apoio que existe na cidade de Jataí, né, com a Casa das Mulheres. Se não me engano, tem uma casa de amparo, enfim, tem alguma coisa ligada a isso. É importante que o senhor mencione, até criado, acho que na gestão da doutora Simone, na UAB, não é isso? Então, se o senhor puder falar um pouquinho da lei da Maria da Penha e esse suporte, que é importante não só discutir o problema, mas a solução do problema, né? E esse suporte que hoje a rede, não só da UAB, mas também a delegacia, enfim, tem para amparar as mulheres que sofrem violência. Bacana. Sobre a Lei Maria da Penha, ela só foi publicada no Brasil após o Brasil ter sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a ter que publicar uma lei para resguardar as vítimas de violência doméstica. Porque a Maria da Penha, ela sofreu por mais de 15 anos, 2 tentativas de feminicídio, várias agressões, e não tinha um resguardo legal. E aqui é um tema legal que a gente tem que abordar, que é a participação da mulher na política. Por quê? O Brasil só publicou a lei a partir de ter sido condenado. E por que acontece isso? O Congresso, em sua maioria, é o quê? Representado por homens. Então, a gente precisa estimular as mulheres a participarem da política, porque só assim nós vamos ter leis mais severas que resguardem os direitos das mulheres. E aí, o Brasil publicou essa lei em 2006, após a condenação. E aí, hoje, nós temos uma lei muito boa, que pode ser melhorada, mas, infelizmente, ainda falta, né, a educação, conscientização coletiva para a gente melhorar os índices de violência. Em Jataí, nós temos a Casa da Referência da Mulher, que é uma casa de apoio, de suporte para as mulheres, onde elas podem receber apoios psicológicos. Então, a mulher muitas vezes a mulher ela sente receio de uma delegacia. Ela pode ir lá na casa de referência, relatar o caso dela, a denúncia, além dela pode receber um tratamento psicológico lá. E aí eles vão encaminhar para a delegacia esse relato para a gente, e lá eles dão todo o apoio. Ainda em Jataí não temos a Casa da Mulher. O que falta? Falta a diferença é que na Casa da Mulher tem um abrigo.
Então, a gente consegue abrigar mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui não tem um abrigo. Aqui nós temos só uma casa que dá apoio e suporte para essas mulheres. Mas foi um dos primeiros municípios a instalar a Secretaria Municipal da Mulher e nós estamos realizando todos os esforços para conseguir a instalação da Casa da Mulher aqui em Jataí, porque é uma casa, um órgão de âmbito federal. Então, nós precisamos do apoio do governo federal para conseguir realizar essa instalação aqui. Porque um receio das mulheres que são vítimas de violência doméstica é onde elas vão morar. Se elas registrarem a ocorrência, para onde ela vai. Como vai ser o futuro. Como vai ser o futuro. Então, se elas tiverem um local que elas se sintam abrigadas, protegidas, isso talvez possa resguardar. Mas não só isso. Na medida protetiva, a juíza já defere que aquela mulher vai permanecer na casa, que tem o direito de ficar na casa e que o autor não pode se aproximar daquela casa. Então, mas muitas vezes a mulher não se sente segura mesmo com a medida protetiva. Então, isso seria mais um instrumento, mais uma forma para a gente resguardar o direito dessa mulher. Perfeito. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Mainara, Viviane, fique à vontade para explorar o doutor eu aqui. estava aqui ouvindo ele e fazendo algumas reflexões, porque são assuntos que a gente sempre discute com os alunos, não é só na situação do concurso, mas a gente vai ouvindo e vai repensando, né? Essa questão da representatividade feminina que você colocou e o acolhimento são ferramentas que fazem todo o diferencial, que gera encorajamento, né? Porque a grande questão é realmente social. A gente ainda tem uma sociedade, infelizmente, com raízes ainda patriarcais, machistas, que geram esse constrangimento, essa dificuldade de levar o problema à frente. E é sempre constrangedor. Delegacia, a gente não vai à delegacia, passeio, né? A gente vai porque alguma coisa aconteceu, né? E realmente é difícil porque é sempre o olhar de julgamento que muitas vezes interfere numa iniciativa de rever e canalizar a situação, né? Vamos procurar ajuda. E a sociedade ainda tem dificuldade de entender isso, né? Realmente uma questão social. Os setores sociais se mobilizam, segurança pública, a legislação se movimenta o tempo todo para tentar dar todo esse aparato legal, mas antes de mais nada, o comportamento social faz a diferença. E você ter uma mulher ali do outro lado faz diferença para as mulheres que enfrentam, né, o problema. E o que nos espanta é que mesmo diante de tanta informação, de comunicação, quando a gente solta esse tema, quando a gente traz esse tema para a sala de aula, muitos alunos não sabem, né, que, por exemplo, às vezes uma agressão verbal, né, não leva isso como uma agressão, né, como um xingamento, ou a forma com que lida, até mesmo de não deixar a mulher ter a sua própria autonomia, ter, né, buscar o seu trabalho, né? Então, são questões que a gente percebe que a gente ainda está caminhando, né? Então, por isso que eu acho que um concurso que envolve, né, tanto essa questão da junção, né, de setores, né, nós pegamos ali a questão da segurança associada à educação, ao legislativo, então, assim, a importância de segmentos com objetivos diferentes se unirem em prol de um tema tão relevante. Então, acho que, assim, isso mostra que nós estamos no caminho, né? Quando a gente consegue unir ali, né, o que nós, estando enquanto educadores, né, podemos contribuir com um tema que é extremamente relevante e, ao mesmo tempo, não é de conhecimento de muitas pessoas. Ou se é de conhecimento, tem receio das consequências, né? Resistência, das consequências que isso pode acarretar. O que me ocorreu aqui agora é porque se a gente for parar para pensar nessa questão de concurso, o próprio Enem de 2015 teve como tema da redação a questão da violência contra a mulher. Nós estamos aqui 10 anos depois falando sobre isso ainda. Né? Então, já é uma discussão que já foi colocada no âmbito educacional, né? E quando a gente fala sobre o tema em sala, eu sempre comento com os alunos, vocês têm ideia de quantas mulheres, adolescentes fizeram essa redação tendo ali como falar com propriedade, infelizmente, porque vivenciam esse né? É um problema real, né? Que precisa ser realmente sanado, né? E hoje nós temos, né, a doutora Sabrina, que ela representa o Poder Judiciário, né, que é uma juíza muito atuante. Nós temos também aí 52% da população hoje pertence ao gênero feminino, e essa representatividade ela precisa ser mais explorada, tanto não só na questão legislativa, no executivo, no judiciário, em todos os segmentos, em todos os setores. Bom, eu quero aqui, né, já de antemão agradecer a presença da professora Viviane, da Mainara, da professora Mainara, do Claudinei e do Vitor, que estão aqui representando a EGEL também, especialmente o doutor Tiago. Quero deixar o espaço aberto para a Mainara, para a Viviane, e posteriormente o doutor Tiago fazer as considerações finais
reafirmando aí o nosso compromisso com os nossos alunos na participação do concurso, na discussão do tema, na sensibilização das pessoas, para que realmente este movimento impacte positivamente na vida dos nossos alunos, das famílias, e que nós temos uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem tanta violência, né? O ideal é que nós não tivéssemos violência, mas que nós consigamos realmente, além de estancar, diminuir esses casos e ter uma vida aí mais saudável para todos nós. Deixo a palavra em aberto para a professora Mainara, posteriormente para a professora Viviane e para o doutor Tiago. Nós queremos agradecer, né, ao doutor Tiago nós sabemos que a agenda, né, é extremamente cheia de afazeres, assim como nós também. Eu falo que é uma junção de diferentes ações que a gente tem todos os dias, mas que a gente conseguiu otimizar nosso tempo para a gente estar aqui. Isso eu acho que é um momento muito importante, tanto quanto escola, pensando na questão da segurança, né? Eu acho que nós estamos aqui abertos, nós do Colégio Dinâmico, sempre que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição. Projetos como esses, né, são extremamente importantes, nós abraçamos a causa. Claro que nós ficamos muito felizes com o rendimento, né, com nós falamos tanto de aprovação, que agora eu estou aqui na aprovação. Com o primeiro lugar do concurso no ano passado, né, e não pensando somente nisso, mas na importância desse tema, e acho que os alunos vão sair daqui hoje extremamente felizes também. A gente percebeu o quanto eles ficaram assim, nesse sentido importante, o delegado estando aqui no colégio. Então, isso é muito bom, porque eles não têm esse contato, né? Então, assim, né, eles ouvem falar, mas nunca tiveram. Então, eu tenho certeza que eles se sentiram lisonjeados pela sua presença, assim como nós, e que nós tenhamos um concurso muito bom, né? Que nós tenhamos resultados e redações, né? Para que a gente possa divulgar essas redações, que eu acho que serão textos que irão, né? Quem sabe fazer com que esse tema fique mais acessível, que as pessoas tenham sintam-se menos, sei lá, coagidos, né, diante desse tema. Então, acho que isso é muito importante. Acho que é uma manhã que a gente tem que agradecer por estar aqui, pela sua presença. Também quero reiterar aqui meu agradecimento por estar mais uma vez participando, né, do concurso. A escola é um agente social importante, sem dúvida. A gente fica feliz de poder mobilizar uma discussão que precisa ser efetiva, que mobiliza os alunos para refletirem sobre problemas sérios e, assim, fazê-los também, além da reflexão, né, e de uma redação bacana, que a gente conquiste bons resultados, que como professor à frente da disciplina, a gente fica feliz, né? A gente tem que ressaltar, mas é muito mais do que isso, né? O que está por trás de toda essa discussão é realmente relevante. Então, quero só destacar aqui a minha satisfação em participar mais uma vez, de vivenciar isso à frente da disciplina mais uma vez. E essa questão da divulgação, né, Mainara, que você colocou aqui dessas redações, eu acho que muitas vezes pode ser um fator de encorajamento para muitas mulheres que de repente lerem, né, essas redações, porque isso, hoje em dia, com essa era da informação, tudo toma uma dimensão muito grande, né? E que essas coisas positivas também tomem, né, essas mobilizações tomem também essa direção. E que a gente gere, de fato, esses impactos positivos para mudar esse pensamento social ainda tão retrógrado, né? A gente precisa tirar ele do caminho na idade da pedra, exatamente. Então, feliz de poder estar vivendo esse processo mais uma vez. Obrigada. Doutor, se eu quiser deixar aí um canal de comunicação para as pessoas que assistem, até como um mecanismo, né? Algum telefone, não sei se o senhor tem, acho que é coisa que a gente pode passar da DEAN, da Delegacia da Mulher, né? Para que quem precisar, né? Tomara que não precise, mas caso precise, né? É importante. E mais uma vez agradecê-lo aqui pela presença. Eu que agradeço todos vocês, Fabrício, Mainara, professora Viviane, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre esse tema e por vocês abraçarem a causa, participarem do concurso. Parabenizo mais uma vez pelo primeiro colocado ano passado. Tenho certeza que também vão ter um ótimo resultado esse ano. É um colégio referência aqui na cidade de Jataí. Então, eu agradeço, porque eu sei que o peso sobre a educação é grande, a educação já carrega muita coisa nas costas, e a gente tratar desse tema no âmbito de sala de aula é complexo, é complicado, a gente acaba assumindo responsabilidades que às vezes não era da educação. Não seria uma questão da educação tratar, mas nós sabemos, e todos vocês, por terem abraçado essa missão que vocês têm na vida de vocês têm consciência que a educação é o maior
instrumento de transformação social. Então, eu agradeço a Delegacia da Mulher, que está sempre à disposição, a EGEL, que está apoiando esse concurso, que abraçou essa causa. Eu agradeço a EGEL por todo o apoio. E nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvidas sobre o concurso e também estou à disposição para todas as mulheres que precisam do apoio. O contato da DEAN é 64 999 19 7801. E aí podem encaminhar pelo WhatsApp qualquer denúncia anônima, a gente recebe lá, só precisa dos dados dessa vítima, o endereço, a gente vai verificar com essa mulher, porque como eu disse, o importante é mostrar para essas vítimas de violência doméstica uma porta de saída, mostrar para elas que, olha, tem como ela mudar aquela situação dela, e que levando à frente esse registro pode salvar a vida dela, porque infelizmente temos casos graves aqui na cidade, e o feminicídio, que é o pior crime que pode ser cometido contra a mulher, é um crime, é uma morte anunciada. Então a gente consegue evitar essa morte. O feminicídio é uma morte evitável. E nós, se agirmos previamente, a gente consegue evitar. Então, esse é o trabalho que nós tentamos realizar aqui na cidade de Jataí e contamos com o apoio da educação, pessoal da saúde, o legislativo e o executivo, além do Ministério Público e o Poder Judiciário. Muito obrigado. Então é isso aí, turma. Então hoje nós falamos sobre o segundo concurso de redação aqui no município de Jataí, em parceria com a DEAN, a Delegacia de Amparo à Mulher, em parceria com a EGEL, que é a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, com o Ministério Público, com a Câmara Municipal, com as redes municipais, estadual e privadas de educação. O Colégio Dinâmico está inserido nesse processo, está participando desse processo. Nós estamos muito felizes com a presença do Dr. Tiago aqui. E dizer também para você que chegou até o final deste vídeo, acesse as nossas redes sociais lá no Instagram, Colégio Dinâmico, Colégio Dinâmico Jataí, @Colégio Dinâmico Jataí. O nosso canal no YouTube Dinâmico Online, curta, compartilhe, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Nós queremos agradecer a você pela audiência e dizer que nós estamos muito felizes em compartilhar esse conteúdo. E você fica ligadinho, porque logo, logo nós teremos mais conteúdos para você que está aqui. É mais que colégio, é Dinâmico Jataí.